O despertador tocou às 6h37, como sempre. Lucas abriu os olhos para o teto branco, a sensação de algodão na boca, o peso familiar nos ossos. Levantou-se, pisou no tapete gelado do quarto e caminhou até a janela. O céu estava da cor de cinza molhado, prometendo mais um dia de chuva fina. Nada fora do comum. Ele vestiu o roupão, passou pela sala silenciosa e entrou na cozinha. A primeira coisa errada foi a xícara. Ela estava no armário, no seu lugar habitual, à esquerda do pires. Mas quando Lucas a pegou, notou uma fina rachadura que serpenteava do cabo até a base, uma linha quase imperceptível. Ele não se lembrava de ter rachado aquela xícara. Encostou o polegar na fenda, sentindo sua aspereza. Um pequeno detalhe. Deixou-a de lado e pegou outra. Enquanto a cafeteira gorgolejava, ele olhou para a pequena planta na janela. Um cacto redondo e espinhento. Algo lhe pareceu diferente, mas ele não conseguia identificar o que. Talvez fosse a sombra que caía sobre ele, um pouco mais alongada. Ele desviou o olhar, aborrecido consigo mesmo. A insônia das últimas noites estava começando a cobrar seu preço. No caminho para o trabalho, as ruas pareciam as mesmas. Os mesmos carros, os mesmos semáforos, a mesma mulher com um casaco bege esperando no ponto de ônibus. Mas quando ele passou por ela, olhando rapidamente pelo retrovisor, viu que ela não estava mais lá. O ponto de ônibus estava vazio. Lucas apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Devia ter entrado no ônibus num piscar de olhos. Claro, o escritório era um mar de cubículos iluminados por luzes fluorescentes. Lucas sentou-se à sua mesa, diante do computador. A tela demorou um pouco mais do que o normal para ligar. Quando finalmente acendeu, o papel de parede, uma foto que ele mesmo tirara de uma floresta, parecia mais escuro. As árvores, antes banhadas por um sol dourado de fim de tarde, agora estavam envoltas em uma névoa baixa e espessa. Ele piscou, e a imagem voltou ao normal. Um asterisco glitch asterisco no sistema. Acontecia. Ao longo do dia, os detalhes se acumularam como poeira em um canto esquecido. O relógio da parede do corredor, que sempre estivera 1 minuto adiantado, agora estava 3 minutos atrasado. O cheiro do café da copa, geralmente amargo e forte, tinha um leve aroma adocicado, como de amêndoas queimadas. O colega do cubículo ao lado, Marcos, cumprimentou com um aceno de cabeça, mas seu sorriso parecia fixo demais, como se tivesse esquecido como relaxar os músculos da face. Na hora do almoço, Lucas foi ao seu restaurante habitual. Pediu o mesmo sanduíche de sempre. Quando a garçonete trouxe o prato, ele notou que a faca estava do lado errado do prato. Sempre esteve à direita. Agora estava à esquerda, alinhada com o garfo. Ele olhou para a garçonete, uma moça nova que ele via há meses, mas seu rosto lhe pareceu estranhamente liso, sem marcas de expressão. Algo errado? Ela perguntou, e sua voz soou plana, sem entonação. Não, está tudo bem, ele respondeu, movendo a faca de volta para o lado direito. Suas mãos tremiam ligeiramente. De volta ao escritório, a sensação de deslocamento cresceu. Os sons pareciam abafados, como se ele estivesse com os ouvidos tampados. As luzes fluorescentes zumbiam com um tom mais agudo, quase no limite da audição. Ele tentou se concentrar em uma planilha, mas os números começaram a dançar diante de seus olhos, os dígitos trocando de lugar sutilmente. Um 7 se tornou um 1. Um 8 virou um 0. Ele fechou os olhos com força, respirou fundo. Quando os abriu, a planilha estava normal. O fim do expediente não trouxe alívio. No carro, a rádio sintonizada na sua estação preferida tocou uma música que ele nunca ouvira, uma melodia lenta e dissonante com letras e uma língua que ele não conseguia identificar. Desligou-a. O silêncio que se seguiu era pior, denso e expectante. Em casa, a rotina noturna parecia uma cerimônia vazia. Jantou uma refeição congelada que tinha o gosto de papelão. Ligou a televisão, mas as imagens nas notícias pareciam levemente fora de sincronia com o áudio, os lábios dos apresentadores se movendo um fragmento de segundo depois das palavras. Desligou-a também. Foi tomar um banho. O vapor encheu o banheiro, embaçando o espelho. Quando passou a mão para limpá-lo, seu reflexo demorou um instante a mais para aparecer.
E quando apareceu, os olhos na imagem pareciam olhar para um ponto logo acima do seu ombro direito, não diretamente para ele. Lucas se virou rapidamente. Não havia ninguém. Ao olhar de volta para o espelho, seu reflexo o encarava normalmente, com uma expressão de cansaço familiar. A noite caiu de vez e com ela veio a insônia. Ele se deitou na cama, olhando para as sombras que o vulto da árvore do quintal projetava na parede. As sombras se moviam com o vento, formando padrões que ele conhecia de cor. Naquela noite, porém, os galhos pareciam se entrelaçar de forma diferente, criando uma silhueta que se assemelhava vagamente a uma figura humana, magra e de membros longos, encolhida no canto. Ele fechou os olhos, recusando-se a olhar. Sono, quando veio, foi superficial e pontuado por sonhos fragmentados. Ele sonhou que caminhava por sua própria casa, mas os cômodos estavam em ordem trocada. A cozinha dava para o quarto. A sala levava ao banheiro. E em cada porta que ele abria, encontrava-se de frente para um espelho, e seu reflexo fazia pequenos movimentos que ele não fazia, piscava um olho, erguia levemente um canto da boca, virava a cabeça para escutar algo que ele não ouvia. Acordou de sobressalto suado. O relógio digital ao lado da cama marcava 3h18 da manhã. A casa estava em um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que parece ter peso. Então ele ouviu um som baixo, arrastado, vindo da sala. Asterisco, essa gagagá, asterisco, como se alguém estivesse esfregando suavemente um pano no chão de madeira. O coração de Lucas disparou. Ele se sentou na cama, os ouvidos afinados. O som continuou ritmado, metódico. Não era a casa rangendo. Era deliberado. Ele deslizou para fora da cama, os pés encontrando o chão gelado. Pegou o celular, mas a tela permaneceu negra, sem sinal. A lanterna também não funcionou. Com cuidado, abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro, mas uma fresta de luz fraca vinha da sala. Ele nunca deixava luzes acesas. Aos poucos foi se aproximando, cada passo cuidadoso para não fazer ruído. O som de esfregar continuava, constante e hipnótico. Asterisco, esaragagá, asterisco, quando chegou à entrada da sala. Parou. O ar pareceu ficar mais frio. Ele se inclinou para olhar. A sala estava arrumada, tudo em seu lugar. O sofá, a estante, a televisão. Mas no centro do tapete, de costas para ele, estava uma figura. Era uma mulher, vestindo um roupão igual ao seu, com cabelos da mesma cor e comprimento. Ela se movia para frente e para trás num balanço suave, e em sua mão havia um pano escuro com o qual ela esfregava o chão de madeira, limpando algo. Asterisco, asterisco, Lucas não conseguia respirar. Ele observou, paralisado, enquanto a figura continuava sua tarefa interminável. Então, muito lentamente, como se sentisse seu olhar, a figura parou de se balançar. A mão com o pano ficou imóvel. E então, começou a virar a cabeça. Era um movimento antinatural, a cabeça girando sobre o pescoço muito além do que seria possível, como a de uma coruja. A face que começou a se revelar na penumbra era sua. Os mesmos olhos cansados, a mesma barba por fazer, a mesma linha fina no queixo. Mas a expressão era de uma serenidade vazia, quase beatífica, que Lucas nunca usara em sua vida. Os lábios da coisa se moveram, mas a voz que saiu não era a dele. Era um sussurro rouco, composto de muitos sussurros sobrepostos, como um farfalhar de folhas secas. Quase pronto, disse a coisa. Só falta limpar este último pedaço. Seus olhos baixaram para o chão que estava esfregando. Lucas seguiu seu olhar. No lugar onde o pano passava, a madeira clara do assoalho não ficava limpa. Em vez disso, ficava mais escura, como se estivesse absorvendo uma mancha que não estava lá antes. E à medida que a coisa trabalhava, a mancha escura começou a tomar uma forma. A forma de um corpo deitado. A forma dos seus próprios ombros, seus braços estendidos, o contorno da sua cabeça. Lucas recuou um passo, um gemido preso na garganta. A coisa com seu rosto voltou a olhar para ele, e agora o sorriso vazio se alargou, mostrando dentes que eram um pouco longos demais, um pouco afiados demais. Onde você pensa que vai? Sussurrou a voz múltipla. Este é o seu lugar. Estou apenas arrumando.
Lucas virou-se para fugir, para correr de volta para o quarto, para qualquer lugar, mas seus pés pareciam presos no chão. Olhou para baixo. As sombras aos seus pés não eram mais as suas. Elas se esticavam e se contorciam, se fundindo com a mancha escura que crescia no assoalho da sala, puxando-o suavemente para dentro. Ele tentou gritar, mas o som morreu no ar pesado. A última coisa que viu, antes de a escuridão da mancha engolir sua visão periférica, foi a sua própria figura, ajoelhada e diligente, esfregando o pano sobre o contorno do peito no chão, apagando-o, limpando-o, tornando-o perfeito e vazio. E do fundo da escuridão que o envolvia, enquanto a consciência se dissolvia em um borrão de puro pânico mudo, ele ouviu o sussurro final, agora dentro da sua própria cabeça, em uníssono perfeito com o ritmo do pano no chão. Asterisco, essa dadada quase lá, essa dadada tudo no seu lugar, essa dadada asterisco na manhã seguinte. O despertador tocou às 6h37. Na casa silenciosa e impecável, nada se mexia. A xícara no armário tinha uma rachadura fina. O cacto na janela projetava uma sombra um pouco diferente. E no centro do tapete da sala, o assoalho de madeira brilhava, limpo e escuro como um espelho de obsidiana, refletando apenas o teto vazio.